Muito obrigado, pastor Edgar. Para mim é uma alegria partilhar mais este projeto da Divisão Sul-Americana, junto com a UNAT, junto com todas as nossas instituições. Para mim é um privilégio partilhar, especialmente com um grupo tão seleto como este, que irá participar deste mestrado. É um privilégio histórico, quase. Não é? E eu fico feliz e dou graças a Deus por esta oportunidade de aprendermos juntos. Porque todo o processo de mestrado, doutoramento, todo o processo de investigação científica é um processo de aprendizagem. Não só para quem orienta, mas para quem é orientado, mas também para quem orienta. Ou seja, é fundamental que o orientador aprenda com seus orientandos para que ele possa progredir, que ele possa avançar também no seu conhecimento científico. Como já foi dito pelo pastor Edgar, a nossa primeira sessão já foi realizada a semana passada, também neste mesmo horário, às 19 horas de Brasília. Eu aqui estou às 21 horas e 10 minutos, que é exatamente o horário agora. Eu acho que eu não liguei minha câmera, eu vou ligar minha câmera ainda, vocês ainda não têm me visto ainda, não é? Dê-me só um segundo. Francilê, só enquanto você liga a sua câmera. Pois não. Só recordar a todos que querem fazer alguma observação, que aí abaixo tem uma mãozinha. Então Exato. É só levantar esta mão e o moderador, no momento oportuno, vai lhe dar a palavra, vai lhe passar o microfone para que você possa, então, expor a sua contribuição. Então, aí embaixo tem no canto direito uma mãozinha, é só você clicar. Por exemplo, como eu cliquei agora, tá vendo que aparece do lado do meu nome, aparece uma mãozinha. Se eu clico novamente, eu tiro. Esse é o sinal de que você quer fazer alguma intervenção, alguma participação. Ok? Obrigado, pastor Edgar. Pastor Edgar esteve conosco na primeira sessão, está aqui conosco na segunda. É verdadeiramente um privilégio saber da agenda que tem e está aqui conosco também nessas sessões. E é um incentivo extra para todo este grupo e para mim também, pessoalmente. Na sessão passada, nós começamos falando de algumas oportunidades e desafios da investigação científica. Hoje gostaríamos de continuar falando sobre isto, mas numa ótica mais pragmática de uma tarefazinha que já foi deixada na semana passada, de outras que irão surgir essa semana e que queremos concretizar já na primeira semana no Chile, fazendo então esta ponte de continuidade. Bem, na sessão passada, o pastor Edgar também falou da relevância deste mestrado, esta relevância não só para a obra, e também no contexto acadêmico, do trabalho, da liderança, da educação adventista, não é preciso justificar muito para saber da sua relevância. Mas existem algumas características, isso é só um resumo muito sintético do que nós falamos semana passada. Existe uma característica muito relevante neste mestrado que é desejável em todo o mundo e no mundo secular especialmente, quando se fala de internacionalização. Ou seja, todos nós, nas universidades no mundo inteiro, queremos que nossos professores sejam internacionais, nossos alunos sejam internacionais, que haja trabalho colaborativo online, interações, redes de pesquisadores. E veja que coisa tão boa neste mestrado que vai começar no Chile e vai passar por diversas instituições da divisão. Ou seja, ele já surge com esta característica relevante. E nós falamos isso na nossa sessão passada e falamos de outras vantagens que esse mestrado tem e também dos desafios que ele apresenta quando você fala de um grupo também que precisa fazer um trabalho acadêmico estando em serviço. Estando em serviço quer dizer que todos nós, todos vocês que estão começando a se envolver, têm contextos específicos a serem aplicados, onde a investigação pode ser aplicada. Isso é uma grande vantagem. Ou seja, ser relevante é fazer pesquisa, fazer investigação que possa ser aplicada em contexto.
Ora, como vocês estão em contexto dos campos, na liderança, na direção, na reitoria, na liderança da coordenação da educação adventista, na liderança de diversos níveis, esta é uma grande vantagem, que gera um desafio. É uma vantagem que gera um desafio, que é a gestão do tempo, neste que a gente quer que seja um aperfeiçoamento não só cognitivo, mas também um amadurecimento emocional para o trabalho acadêmico. Muitos de vocês estão talhados para o trabalho de liderança, alguns terão pela primeira vez o desafio de pensar num trabalho de investigação acadêmico, e isso nós estaremos aqui para apoiar, não só eu, mas todos os orientadores e professores da rede adventista a esse nível. E, naturalmente, isso faz com que façamos algumas perguntas. Possivelmente você tenha algumas dessas perguntas. Será que serei capaz de fazer esse mestrado? Valerá a pena ou não fazer esse mestrado? Será muito exigente para além das minhas capacidades? Terei tempo? Eu diria, saberei gerir esse tempo? Serei capaz de me relacionar com o orientador, orientadora ou não? Conseguirei acompanhar o português, o espanhol e o inglês que esse tipo de mestrado implica, já que é um mestrado internacional? Bem, nós aplicamos um questionário e agradecemos já as pessoas que responderam esse questionário, não foram todas ainda. Nós tivemos esse questionário enviado numa primeira instância em Word, muitos de vocês responderam, 10 pessoas responderam, e agora para todos os outros 35 participantes, nós temos uma versão online, já mais adiante vamos disponibilizar. Vocês já receberam, aliás, esse link para responder esse questionário. É muito importante para que nós possamos compreender não só o vosso perfil e vossas expectativas, e isso possa interferir no planejamento das disciplinas, das assinaturas deste mestrado, como também de todo o grupo e da disciplina de metodologia já no dia 3 de janeiro. Algumas expectativas e algumas perguntas que já foram feitas no questionário, nós fizemos aqui a coleta de algumas, só para mostrar, como, por exemplo, como ter o curso reconhecido no Brasil? Isso é uma pergunta mais de secretaria, nós podemos depois esclarecer como é esse processo no Brasil, em tempo oportuno. Haverá espaço para trabalho em grupo? Sim, certamente haverá muito espaço para trabalho em grupo. As dissertações no Chile são individuais, mas certamente muito trabalho em grupo será realizado. Como estruturar um plano de estudos adequados para meus estudantes desenvolverem as competências básicas da educação básica regular? Como ter boas relações interpessoais com os estudantes, docentes, pais de família, etc. Como administrar eficientemente uma instituição educativa. Então, são muitas expectativas. Claro que é importante esclarecer que muitas dessas expectativas não serão plenamente respondidas no mestrado. Algumas delas são bem complicadas e não tem uma resposta única, mas tem muitas respostas. Mas gostaríamos de reforçar, já agora nesse início, que todos possam, então, aceder a esse questionário online, mesmo aqueles que já responderam em Word, que possam simplesmente copiar e colar essas respostas neste formulário eletrônico. Certamente ainda tem o arquivo em Word que foi enviado, possa reproduzir estas respostas neste link, que foi partilhado no nosso grupo do WhatsApp. E aqui tem que é o mesmo questionário, esse é um link mais curto apenas, mas que dá no mesmo questionário que foi distribuído esta semana pelo WhatsApp. Portanto, quem não respondeu ainda, nós temos ainda poucas respostas. As pessoas que já responderam, por favor, todos os nossos líderes que já responderam e participantes desse mestrado, por favor, peguem o arquivo Word para não ter todo um trabalho novamente, apenas abra o link e faça copy-paste das respostas, de cada uma das respostas que já enviou, para que possamos ter todos esses questionários a tempo de analisá-los e dar, então, feedback, interferir
no processo de organização do mestrado. Bem, na nossa sessão anterior, nós falávamos sobre os desafios e falamos também sobre o processo de investigação. E falamos de uma ferramenta que está relacionado com esse processo de investigação, chamado IARS. O IARS, ele atua no processo de investigação, nós falamos sobre isso, que é um processo multifacetado, interativo e interativo, que tem as dimensões cognitivas, mas também tem as dimensões emocionais, comunicacionais, relacionais, que precisam ser levadas em consideração para que o processo de investigação tenha sucesso. Então, fazer um mestrado, fazer um doutorado, não é só uma questão de inteligência, mas também de organização. Principalmente quem vai fazer um trabalho acadêmico estando em serviço. Então, é preciso gastar algum tempo planejando todas as suas ações, todas as suas tarefas, desde o desenvolvimento do projeto até a execução de todas as tarefas do processo de investigação. Portanto, é um desafio que esta plataforma, que é uma plataforma de gestão do processo de investigação, se propõe. Tem esse nome, é o nome de uma professora reitora, ex-reitora, já está aposentada atualmente, a professora Isabel Alarcão. A plataforma foi desenvolvida por mim, pela minha esposa, a professora Deise Nery de Souza, e pela professora Isabel Alarcão, em parceria com a Universidade de Aveiro, que é uma universidade pública portuguesa, e uma empresa de programação chamada Pictônio. Nós desenvolvemos, então, esta plataforma. Enquanto autores, na realidade, isso é um registro de marca da própria Universidade de Aveiro e é comercializada e divulgada pela própria Pictônio. O IARS, então, é um organizador conceptual, estamos fazendo apenas uma revisão do que foi falado na nossa sessão anterior, um organizador conceptual do projeto nas suas fases, uma matriz aberta suscetível de ser utilizado com diferentes abordagens metodológicas. Então, o IARS é uma plataforma de gestão que tem uma estrutura baseada em questões organizadoras e estimuladoras do pensamento do investigador, de tal maneira que você pode ser orientado um pouco pelo próprio sistema. Isso não dispensa um orientador, naturalmente, que irá trabalhar com você juntamente com o IARS. Nós vamos explicar melhor mais adiante. É uma ferramenta de simples utilização, útil na interação orientador-orientando, um registro da evolução do trabalho dos orientandos e um organizador sistemático do projeto e dos resultados da investigação. Essa semana também foi distribuído um capítulo de um livro que nós escrevemos juntamente com a professora Deise e a professora Isabel Alarcão, falando de 4 dimensões para a qualidade da investigação. E falamos especificamente do caso do software IARS. Esse capítulo está digitalizado, está disponibilizado, e uma das tarefas que nós pretendemos que vocês façam é ler este capítulo para conhecer mais o sistema, o IARS. Hoje nós não tivemos oportunidade na sessão passada de falar todos os detalhes do IARS, mas hoje nós vamos apresentar mais detalhes sobre o IARS. As 4 dimensões para a qualidade da investigação são as 4 dimensões estruturadoras do IARS. Ou seja, eu diria que seria a fundamentação, peço desculpa, a fundamentação teórica de todo o sistema. Essas 4 dimensões são organização estrutural do projeto, comunicação e interação, gestão do processo e coerência interna e visão sistêmica. Na organização estrutural do projeto, o IARS propicia um mecanismo inicial para você criar o projeto e estabelecer todas as dimensões de um projeto, escrevendo diretamente no próprio IARS. Ou seja, o projeto ele é o plano de voo
para que quando você entrar na própria investigação, saiba exatamente o que vai fazer, por que vai fazer, em cada uma das suas etapas. Ora, depois que o projeto está pronto, realizado em cooperação, em orientação com o seu orientador, nós temos o processo de desenvolvimento do projeto. E isso tem a ver com dimensões de comunicação, interação e de gestão do processo. Então, o IARS tem um conjunto de ferramentas, como nós vamos ver já a seguir, que ajuda na comunicação entre orientador e orientando, esta interação, troca de referências bibliográficas, etc., etc., e também na gestão de todas as tarefas e das etapas no processo de investigação. Vai ficar, então, de maneira bem clara e evidente quando nós abrimos um projeto no IARS. Um dos grandes desafios de um projeto de investigação, seja a nível de mestrado, seja a nível de doutoramento, é a coerência interna do trabalho. Ou seja, se você diz que as questões de investigação, ou os objetivos, ou a definição do problema é X, nas conclusões você tem que responder a X e não a Y. Ou seja, tem que haver uma coerência entre o que você propõe enquanto problemática, o que você propõe enquanto metodologia, fundamentação teórica, e o que você analisa em termos de dados e de conclusões. O IARS também é uma ferramenta que lhe ajuda a ter uma visão sistêmica de todo o projeto e todo o processo de investigação. Isso é muito importante. Eu gostaria de fazer uma pausa para falar de forma mais informal com todos os que estão me ouvindo. Eu conheço aproximadamente qual é o nível de exigência de tarefa que todos os líderes têm. Portanto, entrar no mestrado internacional, que envolve múltiplas universidades, etc., requer processos de comunicação online, de interação, como nós estamos fazendo agora, por exemplo. E requer processos de organização, de disciplina muito grande. Então, esta ferramenta, o IARS, que vocês terão acesso, ela irá proporcionar esta organização. Desde a leitura de um artigo, quando deve ser lido, como deve ser lido, até o processo de comunicação com o orientador, das tarefas de desenvolvimento de todo o processo de investigação. Vamos falar especificamente agora, e este é o objetivo da nossa sessão de hoje, do IARS. Semana passada nós passamos uma tarefa, eu não sei quantos de vocês conseguiram, abrir uma conta com e-mail, uma conta que é aberta diretamente digitando www.ia-rs.com e vocês podem abrir um registro direto no IARS. É um registro simples, onde você coloca o nome, o e-mail, receberá um e-mail validando esse registro e poderá ter acesso ao IARS. Quando você abre pela primeira vez o IARS, terá uma visão muito parecida com essa que eu estou apresentando agora na tela, e eu vou fazer uma apresentação muito geral sobre todo o sistema. Se você clicar aqui em Novo Projeto, ele vai pedir um título, você deve escrever um título do projeto, mesmo que seja provisório, não precisa ser um título definitivo. Pode abrir vários projetos, portanto, abra um projeto para experimentar, para brincar um pouco com o sistema. Depois um tema, uma área de pesquisa, algumas palavras-chave, resumo e também se é um projeto de doutoramento, de mestrado, de graduação, de licenciatura ou outro projeto. Quando é que começa o projeto? Qual é a expectativa, não é? Começando no dia 3 de janeiro de 2017, terminando no dia 3 de janeiro de 2019. E aqui embaixo você vai colocar o e-mail do seu orientador. Bem, você não tem orientador ainda, pode criar um projeto sem colocar orientador. Mas quando for criar o projeto realmente da sua dissertação, a partir de janeiro, você deve colocar o nome do orientador, do co-orientador, da coordenadora do mestrado, que só poderão ter acesso ao seu projeto se você colocar o e-mail de todos eles aqui. Quando você cria o projeto, vai aparecer uma lista dos meus projetos,
são os projetos que você criou, e clicando em cima do título do projeto, ele vai abrir o projeto nessa visão geral que eu estou apresentando agora. Quando eu abro o projeto, então eu posso perceber estas partes fundamentais, dimensões, macrodimensões de um projeto, de um processo de investigação. Então, o primeiro deles é o problema, depois a fundamentação teórica, metodologia, ou desenho de investigação, os dados, a análise, as notas, outputs e calendário. Vou falar rapidamente de cada um deles. E o que é que você deve fazer para utilizar cada um deles. A primeira dimensão é a dimensão do problema. Esse nome que está aqui em cima é o título do projeto. Isso é um projeto somente para demonstração, ensino não formal e formal em ciências, elementos integradores. E aqui, na definição do problema, eu tenho a primeira questão, ou a primeira pergunta, né? Como se fala em espanhol, orientadora. Para que questões, para que perguntas de investigação procuro resposta? E eu devo escrever aqui embaixo, aqui vai estar em branco, clicando aqui em editar, adicionar, ou aqui, nesse pequeno íconezinho, ele vai abrir um editor de texto, onde eu posso escrever diretamente as perguntas, inicialmente nós vamos discutir isso logo no início de janeiro, como formular questões, perguntas de investigação. É diferente de fazer perguntas de outros tipos, existem técnicas para isso, e nós vamos falar da importância de formular perguntas. Você pode inicialmente fazer uma tempestade de perguntas, que isso depois é editável, e também objetivos, hipóteses, finalidades. Quando você abre um projeto no IARS, ele não tem, por exemplo, finalidades, mas você pode adicionar um novo campo, ou seja, cabe à coordenação do mestrado, ao seu orientador, definir, por isso que se diz que o IARS é uma matriz aberta, porque você pode adicionar outros campos. Existem campos mínimos, sugestivos, que podem, inclusive, ser ignorados, de acordo com a orientação que você tiver ao longo do processo de desenvolvimento do mestrado, mas os campos mínimos são as questões, os objetivos e as hipóteses. Ou seja, um projeto no IARS tanto dá para uma investigação qualitativa como para uma investigação quantitativa. Ok? E aqui você vai dar resposta a cada uma dessas perguntas orientadoras do processo. Estamos ainda nessa primeira fase, que é a fase da definição do problema. Aqui, se perceberem, tem aqui um pequeno balãozinho que indica assim, abrir fórum de interação. Ora, se nessa fase da definição do problema de investigação você quiser interagir com o orientador, com um grupo de colegas, você pode abrir um fórum de discussão e convidar estas pessoas que você tenha projetos em comum, para participar do fórum de discussão, para discutir, por exemplo, os seus problemas de investigação, os seus objetivos, as suas hipóteses, caso seja uma investigação quantitativa. É bom esclarecer, nós vamos esclarecer isso na assinatura, na disciplina de metodologia, que é um projeto de natureza qualitativa, não necessita obrigatoriamente definir hipótese. Um projeto de natureza quantitativa, recomenda-se que defina-se hipótese quando é um estudo sobre testes de hipótese, né? Que é uma técnica estatística específica. Mas isso vamos falar mais no futuro. Então, quando você escrever as questões de investigação, os objetivos, você vai para outra fase, não é? Isso não é assim tão linear, na verdade, eu estou explicando linear por uma questão didática, mas você pode ir à frente e atrás ou preencher campos e questões orientadoras de outras fases do projeto e do processo, mas seguindo essa linearidade, um pouco artificial, naturalmente, depois da definição do problema, nós vemos esta parte da fundamentação teórica. Na fundamentação teórica, nós temos alguns campos pré-definidos, como teorias, modelos, revisão,
filosofia. Você pode adicionar aqui outros campos que você ache muito importante definir no seu projeto a nível de fundamentação teórica. Por exemplo, concepções éticas, não é? Filosofia da educação adventista. Você pode adicionar aqui diversos campos que considera que sejam secções importantes do seu projeto de investigação. Quero chamar a atenção aqui para esta última, essa última função, que diz leituras. Todas essas funções, você ao clicar tem uma questão orientadora, e eu esqueci de dizer que aqui no canto superior direito tem este símbolozinho aqui, que é orientações, é um saber mais. Abre um pequeno texto com orientações sobre o que fazer em cada uma das etapas, ok? Não é propriamente um manual de utilização, porque a utilização dele é muito simples, é só clicar aqui em editar e escrever diretamente, ou fazer copiar e colar de textos para dentro aqui, respondendo a esta questão orientadora de cada campo, seja do problema, seja da fundamentação, da metodologia, etc. Já vamos lá. Nesta parte da fundamentação, nós temos que teorias, modelos, autores vão servir de enquadramento teórico para meu estudo. Ora, para responder essa pergunta, se você clicar aqui em cima, você, onde diz saber mais, esse íconezinho verde, no canto superior direito, você encontrará recomendações de bibliografias, uma pequena orientação. Esta orientação não substitui, repito, o orientador, porque não é a pretensão do sistema substituir o orientador, mas organizar o processo, em vez de ser em documentos partilhados que vão e vêm, etc., eles estejam aqui de forma interativa, que avise por e-mail as tarefas. Já vamos nesta parte. Aqui, novamente, você pode abrir fóruns de discussões diferentes daqui. Aqui seria um fórum de discussão para discutir o problema, aqui seria um fórum de discussão para discutir a fundamentação, ou você simplesmente pode criar um fórum de discussão para toda a sua dissertação, toda a sua tese de doutoramento ou a dissertação de mestrado, onde você concentra tudo num único fórum. Ou você pode ter um fórum para cada uma destas etapas ou secções do seu projeto. Ok? Agora eu vou chamar, novamente, quando você clica aqui em editar, adicionar, que é o mesmo botão, uma redundância daqui, editar. Ela abre um editor de texto onde você escreve diretamente a fundamentação teórica, um rascunho que vai sendo amadurecido cada vez mais durante o seu processo de investigação. Este último campo é que eu gostaria de chamar a atenção, que é o campo leitura. E este campo leitura, quando você clica, aparece essa barra que diz bibliografia, lido, data de leitura. Para que serve este campo chamado leituras? Vocês sabem, hoje em dia, fazer o mestrado tem facilidades que não existia há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, há 20 anos atrás. Quando a gente ia fazer um trabalho acadêmico, a gente tinha que ir na biblioteca, tirar fotocópias, procurar os artigos científicos. Muitas vezes tínhamos que esperar 1 mês, 2 meses, porque nós, na nossa universidade, nunca tínhamos toda a literatura, tinha que vir fotocópias de outras universidades. Isso era mais ou menos com a realidade em todas as universidades do mundo. Com o advento da internet, temos acesso fácil, abundante, aliás, muito abundante, de artigos científicos em português, em espanhol, em inglês ou em qualquer outro idioma que você consiga ler. Só que esta abundância de literatura gera uma confusão. O que é relevante e o que não é relevante para eu ler? Ou seja, é necessário desenvolver competências de literacia ou alfabetização da informação, ou literacia da informação, como se fala internacionalmente. Ou seja, eu preciso escolher e eu preciso escolher o que é relevante para o meu trabalho, porque eu tenho muito no mundo internacional, muita investigação, muitos artigos, muitos livros, muitas teses, etc. É possível você sentar e ir no Cielo, no Google acadêmico, e durante 2 horas obter 20, 30, 40 artigos sobre uma determinada temática. E escolher quais são os melhores artigos. Qual é o grande desafio? Ler todos estes artigos.
Como é que se lê todos esses artigos? Senta-se e lê-se tudo. Não dá para ler tudo de uma vez. Tem que ler aos poucos. Principalmente quem trabalha, quem vai fazer um trabalho acadêmico em serviço. Essa parte da fundamentação teórica é muito importante. A leitura aprofundada. Portanto, o IARS tem um sistema que você importa de base de dados, como o Mendeley e o EndNote. Nós vamos falar disso mais adiante. São bases de dados para fichamento das leituras. Um fichamento é um resumo comentado, um resumo crítico da leitura. No trabalho acadêmico, não é suficiente apenas ler. Você tem que ler e fazer um resumo com citações, com comentários. Isso chama-se ficha de leitura. E, como muitos de vocês já sabem, eu peço desculpas se eu estou repetindo coisas óbvias para muitos de vocês que estão me ouvindo, mas eu preciso garantir que a mensagem é passada para também quem nunca ouviu falar desses termos e de tudo isso. Portanto, eu estou fazendo de conta, se me permitem, humildemente, de que vocês não saibam dessas informações. Peço desculpa se eu estou sendo muito minucioso e repetindo coisas que vocês já sabem. Então, é importante que você possa, então, fazer as leituras e as fichas de leituras. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou organizar essas fichas de leitura? O IARS tem esse sistema onde você pode importar de base de... Nós vamos ver principalmente o Mendeley. Aqui tem o símbolo do Mendeley, que é um software de gestão de bibliografia, e muito útil. E você pode importar para cá, através desse processo, que eu não vou explicar aqui detalhadamente, vou explicar em janeiro, com mais detalhes, onde você pode importar uma lista de referências. Ou seja, eu tenho aqui as referências no formato que você quiser, não é? Se for ABNT, se for formato APA, não é? Eu acho que neste mestrado feito no Chile vai ser usado o formato APA. APA é as normas bibliográficas, ou estilo da American Psychology Association. É muito usado na Europa e em Portugal usamos APA. No Brasil usamos outro formato, que é ABNT. Mas, independente do formato, porque o Mendeley converte um formato no outro num clique, isso não é uma questão de preocupação. Nós vamos explicar isso durante a primeira semana. E aqui vocês têm uma lista bibliográfica. Ora, para que serve o IARS com esta lista bibliográfica aqui? É para substituir o Mendeley, o EndNote ou outras ferramentas de gestão de bibliografia para fichamento de leitura, etc. Não, o objetivo não é esse. Na verdade, o Mendeley, o IARS, ele apenas vai criar uma tabela com uma organização, uma calendarização das leituras. Isso quer dizer que você tem aqui esse artigo, você diz assim, não foi lido, você entra no sistema e diz, em cada um deles, clicando aqui em editar, e você vai dizer se o artigo foi lido, se não foi lido. Ora, se ele não foi lido, qual será a data de leitura? Então, você pode planejar a data de leitura. Ora, eu só consigo ler um artigo por semana. Ora, se você só consegue ler um artigo por semana, em 4 semanas você tem 4 artigos lidos, não é? Em 2 meses você tem 8 artigos lidos. Em 4 meses você tem 16 artigos lidos. Então você vai programar e o sistema vai lhe enviar avisos um dia antes, uma semana antes e um mês antes sobre o vencimento de cada uma destas leituras. Ora, o sistema ele vai então lhe ajudar a programar essas tarefas, que são as tarefas de leitura e de fichamento. E aí você pode regular isso, modificando essas datas. Isso aqui eu não consegui ler essa semana. Vou colocar para a semana que vem, acumulando com o artigo da semana que vem. E aí você pode gerir, mudando aqui as datas e colocando um checklist dizendo, sim, eu cumpri. E vai ficar satisfeito ao clicar aqui, sim, está lido. Ora, para você clicar está lido, está aqui mais embaixo um espaço onde você coloca a ficha de leitura.
Ou seja, cada artigo lido academicamente, ele precisa ser acompanhado de uma ficha de leitura. Nesse sistema há um espaço também para que você coloque não só a bibliografia, mas a ficha de leitura, clicando sim. Ora, se esse projeto estiver partilhado com o seu orientador ou orientadores, existe possibilidade de ter orientadores e co-orientadores. Eu não sei como é que está sendo organizado a nível da direção de pós-grado, mas no mestrado não é comum ter orientador e co-orientador, no doutoramento é relativamente comum. Então, os seus orientadores poderão ter acesso a todo essa calendarização, não é? Esse cronograma de tarefas. Tarefas tão simples quanto ler um artigo e fazer a sua ficha de leitura. Portanto, ele vai te avisar por e-mail de todas as suas tarefas cumpridas ou pendentes, e aí você pode reprogramar. Ou seja, o IARS não é um polícia, não é um software policial, mas é um software que para lhe ajudar nas tarefas, lhe conduzindo ao sucesso do processo todo. Bem, vamos adiante, o tempo já está bem avançado. Nós já vimos que o IARS lhe ajuda a definir o problema, a fundamentação teórica, que é fundamental às leituras, né? E o seu fichamento, e a sua calendarização e cronograma de leitura. E nesta terceira área, temos a metodologia. E, novamente, nós temos aqui diversas dimensões, onde eu tenho, para cada dimensão, uma questão orientadora. Por exemplo, paradigma de investigação. Que paradigma investigativo privilegio? Nós vamos ver na disciplina de metodologia os paradigmas interpretativo, hipotético, dedutivo, fenomenológicos, sociocrítico. Nós vamos discutir e é preciso que você defina o seu paradigma. Ora, como é que eu vou definir um paradigma de investigação? De que paradigma eu vou começar? Esse paradigma tem que ser coerente com as questões e os objetivos que você definiu na primeira etapa. Ou seja, nessa primeira área, que também pode ser compreendida não só como uma área do projeto, que é essa ferramenta inicial, mas também como uma etapa. Tá bem? Ele tem esse duplo sentido de secção e também de etapa. Então, este paradigma tem que ser coerente com as questões de investigação, com os objetivos. Como nós vamos ver na disciplina de metodologia, existem questões de investigação que pedem um paradigma mais hipotético e dedutivo. Existe, inclusive, hipóteses. Existem questões de investigação que pedem mais um paradigma interpretativista, fenomenológico, de natureza qualitativa. Bem, isso tem a ver com a natureza. Aqui também tem uma área. Qual é a natureza da investigação? Se é a natureza qualitativa, quantitativa ou mista, quali e quanti, né, como alguns gostam de dizer. Ora, todas essas dimensões metodológicas precisam ser coerentes com as questões, com os objetivos. É por isso que o sistema traz desta área, da definição do problema, as questões e objetivos, para que o pesquisador, o investigador, ao ver as questões e objetivos, consiga raciocinar aqui embaixo, escrevendo um texto com base em leituras bibliográficas sobre metodologia, um desenho de investigação, uma natureza de investigação, um paradigma de investigação que seja coerente com as questões e os objetivos determinados nesta área anterior. Isso, então, é uma maneira de induzir, de fazer relembrar ao pesquisador que é necessário que o seu paradigma, o seu desenho metodológico, as suas ferramentas metodológicas sejam coerentes com os objetivos e com as questões. Claro que você pode adicionar, como aqui eu estou apontando, adicionar outros campos que o seu orientador julga importante na hora que eu vou definir a metodologia. E eu também posso definir instrumentos. Veja, aqui eu tenho essa outra área chamada instrumentos. E eu vou avançar um pouco mais, um bocadinho mais rápido agora, e abrir a parte de instrumentos. O que são os instrumentos? Os instrumentos de investigação têm a ver com aquelas ferramentas para a recolha de dados.
Você pode definir classicamente questionários ou inquéritos por questionários, inquéritos por entrevistas, focus grupos, entrevistas aos pais, entrevista aos alunos, questionários aos professores, questionário aos líderes, questionário... então, todo tipo de instrumentos que você vai... depois que você definiu o desenho de investigação, você vai definir os instrumentos de recolha de dados. Ora, esses instrumentos, para você, por exemplo, vamos pensar no caso clássico de um questionário. Para você desenvolver um questionário, você precisa cumprir algumas etapas metodológicas. Primeira etapa, estudar sobre esse questionário, sobre esse assunto que o questionário incide. Esse assunto, para o questionário, precisa ser coerente com as questões e com os objetivos, naturalmente. Então, nesta área, você vai definir, não é para substituir o Google Form, o Limon Survey, que são ferramentas de questionário online. Aliás, o nosso questionário, que está disponível, já apelamos para você responder, está no Google Form. O IARS não substitui o Google Form, mas ele estrutura o questionário de acordo com a fundamentação teórica, de acordo com o problema de investigação que você estabeleceu. Ou seja, neste campo, você vai dizer, olha, meu questionário é um questionário aos alunos, ele tem 3 partes, a primeira parte tem o objetivo X, Y, Z, a segunda parte, etc, etc. Então, nesta área, eu consigo esquematizar o questionário. Depois, eu só preciso fazer copiar e colar esse questionário para a ferramenta que eu achar adequado. Por exemplo, se o questionário for aplicado em papel, eu preciso copiar e colar todo essa organização do questionário para um Word e depois imprimir. Se for no Google, eu aplico no Google. Veja, existe um conjunto de datas, algumas datas mínimas, sugestivas para esse processo de desenvolvimento de um questionário. Por exemplo, primeira fase do questionário, eu preciso estudar sobre esse assunto e elaborar uma primeira versão. Então, eu vou ter que definir aqui, através desse editar, qual a data que eu prevejo para a elaboração da primeira versão do questionário. Depois que você tem uma primeira versão, o que é que você vai fazer? Você vai enviar para o orientador validar. Então, o orientador vai ler e vai dizer, olha, você esqueceu de colocar uma seção sobre a terceira pergunta de investigação. Ou essa pergunta não está bem feita, deveria ser melhor. Você vai ter dificuldade de análise nessa outra pergunta do questionário. Então, primeira etapa, fazer a primeira versão. Depois mandar para o orientador. Depois o orientador devolve para você fazer correções. Depois você precisa aplicar esse questionário no piloto. Vamos imaginar que você quer aplicar na sua universidade, na sua escola, que você é diretor, na sua instituição, um questionário. Esse questionário deve ser aplicado primeiro a um conjunto de 10 alunos, que é o piloto, e depois pergunta a esses alunos se eles tiveram dúvidas, se eles compreenderam. Esses 10 alunos saem da amostra e depois você aplica aos 1000 alunos da escola. Por exemplo, estou dando um exemplo. De acordo com o desenho de investigação que você estabeleceu aqui nesta outra área aqui anterior. Então, existe um conjunto de tarefas, de procedimentos relativamente previsíveis, que podem ser acrescentados ou diminuídos, de acordo com o seu orientador. Então, isso não é uma receita mágica, uma caixinha fechada, onde você pode ter sucesso apenas cumprindo essas etapazinhas todas, mas é para relembrar ao orientando o seu processo, precisa obedecer estas datas mínimas. Mas se eu tiver muitas outras datas? Se eu tiver muitas outras datas, nós teremos no sistema um calendário onde você pode acrescentar mais datas. Todas essas datas, você vai receber avisos por e-mail, avisando não só essas datas aqui, mas também as datas que estão aqui no calendário. Não é? Vai receber um aviso um dia antes, uma semana antes e um mês antes, dizendo na semana que vem, no dia tal, vence a etapa de você enviar a primeira versão do questionário orientador. Vence a etapa da análise do questionário, da tabulação e análise dos dados, etc. Então, você consegue programar aqui no calendário não só essas datas, são datas mínimas, sugestivas de um processo de objetivação
das tarefas, ou seja, de calendarização objetiva de todas as tarefas, mas você pode colocar muitas outras datas. Eu não vou tomar mais tempo, o nosso tempo já avançou. Nós temos aqui outra fase, que é a fase dos dados. Qual a totalidade dos dados? Esses dados têm massa crítica para responder às questões de investigação. Qual é o processo de análise? Se for análise quantitativa, qual é o teste, a hipótese experimental, a hipótese zero? Se for investigação de natureza qualitativa, quais são as dimensões de análise, as categorias e subcategorias? Ok? Como estão relacionadas cada uma dessas técnicas de análise com os objetivos e questões de investigação, etc. Nesta área aqui de notas, você pode criar diversos grupos de notas, por exemplo, notas da primeira fase de recolha de dados, notas da segunda fase de recolha de dados, não só para investigações qualitativas, mas para investigações quantitativas. Nestas notas eu posso colocar notas do etnógrafo, quem for fazer etnografia educacional, por exemplo. Eu posso colocar anotações das reuniões com o orientador, mantendo um histórico online e partilhado com quem você desejar, nesse caso com seu orientador, de todas as notas do seu projeto, não ficando disperso em computadores, etc., estando mais seguro aqui na nuvem, através desse sistema de notas. Depois, terminei tudo isso, bem, isso é um processo dinâmico, você vai para frente, vai para trás e vai ajustando. No processo, mas nós temos aqui o output. O output, ele recolhe em todas as caixas, né? Tudo que você escreveu para trás, tudo isso que você escreveu, eu agora posso recolher num único projeto, num documento Word. Ele junta o título, o resumo que você escreveu e reescreveu, as questões de investigação, a fundamentação teórica, a metodologia, e te dá um documento Word que será a primeira versão do teu projeto. Portanto, sem você perceber, escrevendo o seu projeto em várias etapas ao longo de um processo, você estava escrevendo o seu projeto inicial, que pode ser feito download aqui nesta área de output, tendo então uma primeira versão do seu projeto. Ok? O IRS não é só para escrever o projeto, como vocês viram. Dá para fazer download das notas do projeto e também do cronograma do projeto. Esse aqui é um exemplo de output do texto já em Word, de tudo que você foi escrevendo de forma parcelada em cada uma das áreas, mas ele vai organizar também todo o seu processo de investigação. Bem, uma coisa que eu não falei foi do processo de comunicação. Cada uma dessas etapas, eu já disse, que tem a parte do fórum, que você pode fazer isso. Mas para onde é que vão tudo isso? Todos esses fóruns ficam concentrados ali em cima, na área de fórum, e você vai ter uma lista dos fóruns, não só dos seus fóruns que você criou, mas também os fóruns que você participa. Você pode criar um fórum onde só apenas 2 pessoas participam, mas você pode participar de outros fóruns que você foi convidado, e ele fica todo acumulado, todos os seus fóruns que você criou, que você participa aqui nesta área chamada fórum. E aqui eu posso criar diretamente um novo fórum de discussão. E o que é que eu tenho nesse fórum de discussão? Bem, eu posso partilhar arquivos, posso convidar os seus orientandos ou orientadores, todos que tiverem projetos partilhados com você, vai aparecer na sua lista, não vai aparecer todo mundo, só vai aparecer nesta lista os seus orientandos, os seus orientadores, as pessoas com quem você tem projetos partilhados, naturalmente, sob a sua autorização. E aqui eu posso escrever um pequeno texto, recomendar aqui, olha, por exemplo, tem um PDF, eu estou anexando, olha, sugiro que leia esta referência. E o orientando as pessoas que estão neste fórum específico, ou um deles, ou seja, eu posso ter pessoas num fórum e no outro não, podem então responder e interagir. É para substituir o e-mail? Não, naturalmente não é para substituir o e-mail, tanto é que você recebe aviso pelo e-mail. Mas aqui eu tenho um histórico gravado, sem você perder nenhuma das comunicações.
sempre guardando os PDFs aqui, dessa interação, de partilha. É para você ter todos os seus PDFs aqui dentro? Também não. Apenas alguns que sejam merecedores de discussão, de interação, de recomendação do orientador para o orientando. Eu posso partilhar aqui as versões do questionário em formato Word, dos textos em formato Word. Haver uma discussão que você nunca vai perder misturado nos seus milhões de e-mails. Um conselho que eu dou a todos os líderes que estão me escutando: tentem verdadeiramente fazer todo o processo de comunicação do mestrado através do IARS, para não misturar com seus milhões de e-mails e milhões de tarefas. Aqui você vai ter sempre um segmento, não é? Relembrando todo o processo com as notas, com a calendarização da sua investigação. No início, esse software já tem 1 ano e meio, e eu uso com os meus próprios orientandos, naturalmente, e no início é muito tentador não usar, continuar usando o e-mail, que é dispersivo, não tem um registro organizado de acesso de todos os intervenientes, orientadores e orientandos. Portanto, façam um esforço inicial, eu recomendo, de sistematização, de organização de todo o processo de investigação. Nós vamos aprofundar melhor isso na primeira semana em janeiro. Veja, agora voltando para aquelas 4 dimensões do IARS, que eu chamo naquele capítulo, que já está disponível para você ler, das 4 dimensões de aumento da qualidade da investigação. Primeiro, organização estrutural do projeto. Ou seja, o IARS te ajuda a fazer o projeto, essa ferramenta inicial que tem lá o problema, a fundamentação teórica, a metodologia e as outras coisas que você quiser. Fundamentações filosóficas, visão de mundo, filosofia da educação adventista, tudo que você quiser pode estar neste projeto, nessa organização estrutural do projeto. Depois, a comunicação e a interação com o seu orientador está ali, registrada em cada uma das partes, gerido o processo das tarefas, das leituras, das aplicações do questionário, das escritas, das versões provisórias dos capítulos. Tudo isso pode ser feito através do processo de comunicação, interação e gestão do processo. Depois, a coerência interna na visão sistêmica, sempre lembrando através das questões e objetivos que tudo que eu vou definindo mais adiante tem que estar coerente com todo esse processo. Bem, eu quero relembrar novamente 2 coisas importantes, portanto, eu estou voltando atrás para relembrar, primeiro, da leitura deste capítulo, que já está disponível, certamente neste momento já deve estar na nossa plataforma Patmos. É para isso que a plataforma Patmos serve, e é muito importante que vocês tenham acesso, imprimam esse capítulo, que fala sobre as 4 dimensões para a qualidade da investigação, que são essas 4 dimensões que nós falamos que estrutura todo o sistema. Depois, eu gostaria que fizesse um esforço para responder ao questionário. Estou aqui procurando o link do questionário, que é o questionário de expectativas sobre o mestrado em geral e especialmente sobre as disciplinas ou assinaturas, não é, de todo esse processo. Estas seriam as 2 tarefas. Quem não abriu ainda a conta no IARS, abra uma conta e tentem fazer um projeto experimental. E leiam, por favor, o capítulo, este capítulo, que já vai estar disponível. 3 tarefazinhas. Então, quais são as 3 tarefas? Só repetindo: responder o questionário, ler o capítulo e abrir uma conta no IARS e experimentar. Abrir um projeto, tentar. Esse PowerPoint vai estar disponível também na plataforma Patmos, portanto, todos esses passos aqui, com esses balãozinhos explicativos, vai estar disponível para que você possa utilizar a plataforma IARS o quanto antes. Bem, eu só quero agradecer a atenção e devolvo a palavra, então.